vamos resolver algumas questões de ondas sonoras e qualidades fisiológicas do som. Vamos lá? Primeira questão, olha só. Ao tocar um violão, um músico produz ondas nas cordas desse instrumento. Em consequência, são produzidas ondas sonoras que se propagam no ar. Comparando-se uma onda produzida em uma das cordas do violão com a onda sonora correspondente, é correto afirmar que as duas têm. Bom, galera, o fenômeno que está acontecendo aí é refração, né? Você produz uma onda na corda, essa onda ela vai propagar para o ar, né? Então ela está mudando de meio. E como estudamos lá em refração, na nossa equação V é igual a lambda F, a propriedade, né, que se mantém durante a refração é a frequência, né? Porque a frequência ela vai depender da fonte, ok? Então o que mudou aqui foi a velocidade. Na questão não precisa saber, mas a velocidade ela reduz ao passar para o ar, né? Consequentemente o comprimento de onda ele também vai reduzir para acompanhar isso daí e a frequência ela permanecer constante, certo? Então é correto afirmar que as duas têm a mesma amplitude? Não. A mesma velocidade? Não. A mesma frequência? Sim. Resposta aqui, ó, a mesma frequência, né? Que tá a letra B, tá fora da ordem. Beleza? Vamos lá então para a próxima. As 6 cordas de um violão têm espessuras diferentes e emitem sons que são percebidos pelo ouvido de forma diferente. No entanto, com boa aproximação, pode-se afirmar que todas elas emitem ondas sonoras que no ar tem. Bom, como ele fala aqui que no ar todas elas vai ter uma propriedade que depende do meio, né? Que no caso é a velocidade, a gente está cansado de saber disso. Então, resposta aqui, ó, a letra D é a mesma velocidade, ok? O que vai diferir, né? Essas ondas é o comprimento de onda e a frequência, né? Mas elas terão a mesma velocidade de propagação, já que a velocidade depende do meio, né? No ar é próximo de 340 metros por segundo, né? Na água dá 1,5 km mais ou menos aí por segundo, ok? Próxima questão. Uma onda sonora de uma determinada frequência está se propagando dentro de um tubo com gás. A figura, né, representa em um dado instante a densidade de moléculas do gás dentro do tubo. A região mais escura correspondente à maior densidade. Se a fonte sonora que emitiu esse som aumenta a sua intensidade, e aí o que vai acontecer, galera? Bom, isso aqui mostra uma onda estacionária, né? E como o som é uma onda longitudinal, fica difícil, né, da gente fazer esse desenho aqui toda vez que a gente for resolver uma questão, né? Porque nas regiões abertas aqui tem que ser uma região de ventre, né, onde as moléculas vibram com a grande amplitude, enquanto que nessas regiões escuras aqui a gente tem o nós, né, onde a pressão é muito alta e aí as moléculas elas ficam paradas, né? Então a forma que a gente usa para desenhar essa figura aqui, né, a gente faz uma analogia com a onda transversal. A gente desenha uma coisa, né, mais ou menos assim, ó, tá vendo? Isso aí, ó, olha lá, fica mais fácil, né, de desenhar, certo? E esse daqui é qual harmônico, hein? Como a gente tem aqui, né, são 3 nós, né, 1, 2, 3 nós, então a gente está aí no terceiro harmônico, mas não é uma questão propriamente de ressonância não, tá? Ele só quer saber que se aumentarmos a intensidade do som está relacionado com a amplitude, ok? E na onda longitudinal, a amplitude é a distância que a molécula vai afastar do seu ponto de equilíbrio. Vamos supor que tem uma molequinha e aí enquanto a onda passa, né, por ela, essa molécula desloca, vamos supor, até aqui, depois ela volta a mesma distância até aqui. E isso daqui, essa distância, é a amplitude de oscilação, ok? Na onda transversal, vamos lembrar, ó, a amplitude é a mesma definição, né? Aqui seria o ponto de equilíbrio e essa molécula ela sobe até aqui e depois desce até aqui embaixo, ok? Isso também é amplitude. Muito bem, então se a gente aumentar a intensidade aqui, o que vai acontecer? As moléculas vão distanciar ainda mais, né, da posição de equilíbrio delas.
Logo, esse ponto aqui, que é um ponto de alta densidade, de alta pressão, vai concentrar ainda mais moléculas nesse ponto, né? Enquanto que esse ponto aqui de ventre, né, uma região de baixa pressão, as moléculas elas vão se distanciar ainda mais desse ponto, né? Então, o que vai acontecer é que vai mudar aí a concentração de moléculas, né? A densidade no ponto M ela vai aumentar, enquanto que a densidade no ponto N ela vai reduzir. Lembrando que não tem relação aqui lá na nossa equação V igual a lambda F da amplitude com essas grandezas. Não quer dizer que se você aumentar ou diminuir a amplitude, que alguma dessas grandezas tem que ser alterado. O comprimento de onda, por exemplo, ou frequência, né? Então a distância aqui, ó, que isso aqui é o lambda, né, o comprimento de onda, não pode ser alterado, certo? Não tem relação com a amplitude, né? Letra A. A densidade do gás na região M aumenta e a densidade em N diminui. Sim, é exatamente isso daí que vai acontecer, beleza? Vamos para a próxima então? Questão 4. Morcego inspira radar para orientar pessoa cega. O aparelho emitiria ultrassons exatamente como os dos morcegos para alertar sobre os obstáculos. Suponha que um industrial receba a proposta de fabricar tais aparelhos com poucos, aqui está escrito errado, né? Com poucos conhecimentos de acústica, argumenta que esse aparelho seria de difícil aceitação no mercado porque, ao produzir ultrassons, geraria um incômodo barulho. O proponente seguro da qualidade de seu produto explica ao industrial que os ultrassons, a gente chama de som, vibrações entre 20 até 20 mil Hz. Essa é a faixa aqui que normalmente as pessoas escutam, tá? Isso daqui é que é o som, essa faixa de frequência, né? Abaixo de 20 Hz, a gente tem o infrassom. Tem alguns animais que conseguem perceber infrassom, né? E acima de 20 mil Hz é o que a gente chama de ultrassom. Também tem animais que conseguem ouvir aqui frequências acima de 20 mil. É claro que essa faixa aqui no ser humano depende também da idade dele, né? Depende da pessoa, mas é próximo aí de 20 até 20 mil. Tá? Então, se o aparelho vai trabalhar com ultrassom, ele vai estar emitindo frequências acima da faixa audível, ok? Então, as pessoas não vão ouvir, obviamente, né? Então, são sons de baixa intensidade, não tem nada a ver, né? Possui baixa frequência, não, a alta frequência é ultrassom, são inaudíveis, sim, isso é verdade, são inaudíveis, né? Ok? Beleza, então vamos para a próxima. Questão 5. Num dia chuvoso, a pessoa vê um relâmpago entre uma nuvem e a superfície da Terra. Passados 6 segundos, ela ouve o som do trovão correspondente. Sabendo que a velocidade do som é 340, qual a distância entre a pessoa e o ponto onde ocorreu o relâmpago? Uma questão simples, né, gente? Imagina que aqui foi a descarga, né? Foi o relâmpago. E aqui está o observador. Olha só, essa aqui é a orelha dele. Vamos pôr um brinquinho nela aqui. Aí, ó. A luz, ela propaga numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, né? Essa velocidade é incrivelmente grande, né? Uma velocidade suficiente para dar 7 voltas e meia ao redor da Terra em apenas 1 segundo. Enquanto o som ele vai propagar numa velocidade de 340 metros por segundo, tá? A velocidade da luz é muito maior do que a do som, né? Como a velocidade da luz é absurdamente grande, a distância, né, de onde ocorreu a descarga elétrica até o observador, o tempo que leva para a luz propagar é praticamente zero, é quase instantâneo, certo? Então é uma excelente aproximação para você descobrir a distância da descarga até o observador, é você contar o tempo de propagação apenas do som, que no caso aqui da questão levou 6 segundos, né? Então aí velocidade constante, a gente utiliza Deus vê tudo, logo essa distância aí vai ser 340 vezes aí os 6 segundos. Então nós temos aí 2040, letra A, ok? Vamos lá então para a próxima. Gerador de áudio é um aparelho que gera sons de uma única frequência.
Um desses sons de frequência 500 Hz propaga no ar com velocidade de 340 metros por segundo. O comprimento de onda no ar desse som é em metros igual. É questão muito simples, né? Basta a gente substituir aí, veio a lambda f. Então a velocidade a gente tem 340, o comprimento de onda é o que a gente quer descobrir e a frequência aí que ele está emitindo os 500 Hz. Então a gente tem um lambda aí de 0,68 metros, resposta letra B, beleza? Questãozinha simples, né? 7. Dois sons no ar com a mesma altura. Lembrando, altura não quer dizer volume, né, galera? A altura está relacionado com a frequência. Um som alto é um som agudo, um som baixo é um som grave, ok? De baixa frequência. Diferem em intensidade. Então são duas ondas aí que têm a mesma frequência, mas uma tem intensidade diferente da outra, tá? O mais intenso tem em relação ao outro apenas maior amplitude, né? A intensidade, que é o que a gente chama no dia a dia de volume, está relacionado com a amplitude, ok? Então, letra B, apenas maior amplitude. Questão 8. Para determinar a profundidade de um poço de petróleo, um cientista emitiu com uma fonte na abertura do poço ondas sonoras de frequência 220 Hz. Sabendo que o comprimento de onda durante o percurso é de 1,5 metro e que o cientista recebe como resposta um eco após 8 segundos, a profundidade do poço é... Bom, então a gente tem aqui, né, o nosso poço, certo? E o tempo, o intervalo de tempo de retorno do eco, né, ele é de 8 segundos, né? Então a onda ela percorre 2 vezes a profundidade do poço, né? Porque ela vai ser emitida, ela vai descer e depois ela vai ser refletida, certo? Então o tempo só para ela descer ou só para subir é um tempo de 4 segundos, ok? A gente sabe a frequência e o comprimento de onda, tem a velocidade, né, lambda f, então a gente tem 1,5 vezes 220, isso daí vai dar 330, né? Então a gente tem uma velocidade de 330 metros por segundo, então a distância que a onda vai percorrer, utilizando apenas os 4 segundos, né, que é a profundidade do poço, certo? Então vai ser 330 vezes esse tempo aí, que é 4 segundos, isso daí, 330 vezes 4 vai dar 1320, resposta letra D, beleza? Vamos para a próxima. A pesca industrial moderna se utiliza de sonares para a localização de cardumes, considerando a velocidade do som na água de 1.500 metros por segundo e que o sonar recebe o som de volta 1 segundo após a emissão, então a distância do barco ao cardume é uma questão muito parecida, né, com a anterior. Se ele leva 1 segundo para retornar, então o tempo que ele leva apenas para ir até o cardume vai ser um tempo de 0,5 segundos, né? Então a distância vai ser a velocidade, que é 1.500 metros por segundo, vezes o tempo, que é 0,5 segundos, né? Então a gente tem uma distância aí de 750 metros, resposta letra C, beleza? Vamos lá então, próxima. Uma vibração sonora de frequência 1000 Hz propaga-se do ar para a água. Pode-se afirmar que, bom, quando vai do ar para a água, né, a gente tem a refração e, como vimos lá na primeira questão, a frequência ela permanece a mesma, né? O que vai mudar é a velocidade. O som percebido na água tem velocidade menor do que no ar, não tem a maior, né? 1500 na água e 340 no ar. A frequência desse som na água é maior, não, é a mesma frequência, né? O comprimento de onda desse som no ar é maior do que na água. Na água, a velocidade ela aumenta, e aí, que é a equaçãozinha V igual a lambda F, a frequência é a mesma, né? Então, como a velocidade aumenta na água, o comprimento de onda ele também tem que aumentar. E ele fala aqui que o comprimento de onda desse som no ar é maior do que na água, é maior, né? Letra D, a frequência do som permanece a mesma. Sim, a frequência não muda na refração, né? Letra D, ok?
Vamos lá, próxima questão e última. Uma martelada é dada na extremidade de um trilho. Na outra extremidade encontra-se um indivíduo que ouve dois sons com uma diferença de 0,18 segundos. O primeiro se propaga através do trilho, com velocidade de 3.400 metros por segundo, e o segundo através do ar, com velocidade de 340. O comprimento desse trilho vale. Então, olha só, senhores, nós temos aqui, né? Imagina que isso aqui é o trilho, e o cara dá a martelada aqui na extremidade A. Nós vamos ter uma onda que vai propagar no trilho, com uma velocidade de 3.400 metros por segundo, né? Enquanto que a outra onda ela vai propagar no ar com uma velocidade de 340 metros por segundo, tá bom? E aí a pessoa coloca aqui na extremidade B o ouvido dela. Vamos chamar aqui de L o tamanho do trilho, ok? Bom, a gente vai ter aqui duas equações, porque a gente tem, né, dois meios diferentes de propagação. E a equação que a gente tem que usar é Deus é tudo aqui, porque a velocidade ela é constante, né? Então, vamos lá então, vamos aplicar aqui Deus é tudo. Então, a distância é igual a velocidade vezes o tempo. Eu vou aplicar essa equação primeiramente aqui para o trilho, né? A distância que ela vai andar é L, que é o tamanho do trilho, a velocidade 3.400 vezes o tempo que o som leva para chegar até a extremidade B, né? Enquanto que agora eu vou aplicar a mesma equação, só que para a propagação no ar, a velocidade é 340, e agora o tempo ele não é mais t, o tempo ele vai ser o t mais 0,18. Por quê? A onda pelo ar ela chega 0,18 segundos depois do que a onda que chega pelo trilho, né? Então é t mais 0,18. Então aqui a gente tem um sistema, né? E aí como é que a gente resolve esse sistema? Aí tem várias formas, pode substituir, você pode... eu sei que a galera usa mais aí substituição, mas eu vou fazer diferente aqui, só para vocês verem uma forma diferente, tá? Eu vou dividir a equação de cima pela de baixo, ok? E aí fica, não sei se esse é o jeito mais fácil, tá? Mas eu vou fazer dessa forma para vocês verem uma forma diferente. L dividido por L dá 1. 3.400 por 340 dá 10, vezes o t dividido, né, por t mais 0,18. Tá? Vou passar esse t mais 0,18 para lá multiplicando, então vai ficar t mais 0,18, t, desculpa, mais 0,18, isso é igual a 10t, certo? Vou passar esse t para lá subtraindo, né? Então 10t menos t dá 9t, que é igual a 0,18. Então a gente tem um tempo de 0,02 segundos. Mas não é isso que a gente quer, não. A gente quer o tamanho do trilho, né? Então o tamanho do trilho vai ser, aqui, ó, vou substituir na primeira equação aqui, 3.400 vezes 0,02, né? A gente pode cortar esses dois zeros aqui, né? Então 34 vezes 2 a gente tem aí 68, né? Então L igual a 68 metros. Resposta letra E, tá bom? Então foi isso, pessoal. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Valeu!